Shalom, estamos aqui para mais um encontro, para a gente ir caminhando juntos e aprendendo cada vez mais sobre as Escrituras, sobre escatologia especificamente. Hoje nós agora abordamos um ponto muito importante que é a construção da escatologia no Velho Testamento. Como é que isso se deu? Como o Velho Testamento chegou a conclusões escatológicas? Quais são os pontos importantes da escatologia no Velho Testamento? Lembrando a você que nós teremos um módulo inteiro para falar sobre a teologia e escatologia do Velho Testamento, pontuando mais detalhes, apontando mais detalhadamente toda a questão escatológica. Mas hoje, para você ter um gostinho da escatologia, nós vamos falar alguma coisa sobre o tempo escatológico e como ele evoluiu no Velho Testamento, no Primeiro Testamento. Eu quero fazer citação aqui a uma frase de Edmund Burke, que diz: o povo que não conhece a sua história está destinado a repeti-la. Essa frase é muito forte e essa frase é muito verdadeira. As pessoas que desprezam a sua história são pessoas que estão colocando sua vida em risco, estão assumindo o risco de cair nos erros que já foram vividos anteriormente, mas ele abriu mão de todo o conhecimento, toda a informação, e ele se coloca em risco não só a ele, mas a todos que estão com ele. Assim também eu vejo o crente. O crente, quando ele despreza a informação histórica, ele está desprezando aquilo que poderá ajudá-lo no futuro. Em outro módulo, nós já dissemos que o povo de Israel não aguardava o dia em que se cumpriria a profecia que aconteceu no ano 70. Mas uma informação muito preciosa é que havia um povo já convertido ao Senhor Jesus, que, sabendo da informação de Mateus capítulo 24, eles então conseguiram se salvar no ano 70 depois de Cristo, retirando-se da cidade logo quando perceberam o cerco contra Jerusalém. Então a palavra do Senhor, ela é libertadora, por isso diz em Apocalipse capítulo 1, bem-aventurado aquele que lê ou ouve. E aqui há uma informação interessante para você. Por que bem-aventurado aquele que lê ou ouve? Primeiro, porque as informações contidas no Apocalipse são informações que vão abrir os seus olhos para um tempo que você tem que estar pronto para enfrentá-lo. Ou para enfrentá-lo, ou para sair dele, no caso, ser arrebatado antes desse tempo. Mas também porque os que leem ou ouvem, porque naquele tempo bíblico não havia um número muito expressivo de pessoas que soubessem ler. Então, aquele que tomasse essa informação a partir da leitura do livro feito por outra pessoa deveria se sentir muito feliz. Assim, eu gostaria que você também se sentisse feliz e responsável, corresponsável comigo por repassar essas informações escatológicas. Não tenha medo nem de aprender a escatologia, nem de repassar a escatologia. Nós vamos ver agora a construção na história do Velho Testamento, da participação da escatologia no histórico veterotestamentário. Então vamos lá. Primeira coisa a se compreender, que a história do cristianismo e a história do judaísmo, elas recebem colaborações externas durante a sua construção. E basicamente falando sobre o povo hebreu, nós temos que entender que a teologia do povo hebreu recebeu participações externas de grupos que dominaram vezes Israel. Por exemplo, o Egito domina Israel, quando esse ainda não é uma nação, mas eles já são um povo descendente, escolhido como descendentes de Jacó, e eles vão estar ali recebendo toda uma carga de informações religiosas no maior berço religioso do enoteísmo no mundo. E você vai saber nos vídeos que estamos postando sobre termos escatológicos, o significado completo do termo enoteísmo. Então, o enoteísmo está ali como berço na nação mais poderosa do mundo. E quem está lá como escravo? Israel. Depois Israel é dominado vezes por grupo, vezes por outro grupo, mas especialmente pelos assírios, que são religiosamente fortes. E depois pelos babilônicos, Judá, que também é um grupo extremamente forte, enoteísta e politeísta. E depois Roma. Então nós encontramos uma série de influências sobre Israel e que vão construir toda a carga de informação de Israel. Não pense você que toda a carga de informação bíblica religiosa
que está contida nas Escrituras no Velho Testamento, foi dado apenas por uma informação oral ou inspiradora de Deus. Mas essa inspiração do Espírito Santo, conforme diz 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 13, toda a Escritura é divinamente inspirada, essa inspiração ela também se dá por uma carga de informações dadas anteriormente. Porque a palavra inspiração significa um influxo de Deus para a utilização de tudo que o indivíduo tem dentro dele. Então o Senhor usa o que o homem tem, percebe? Se o homem não tem nada para ser usado, ou pouco para ser usado em caráter de informação, então logo ele terá pouco também para repassar, mesmo que o Senhor o use, a não ser que o Senhor dê a ele uma nova revelação, para que ele possa, por meio de uma visão, de um sonho, ou de uma voz que ele ouça do Senhor, ele possa repassar tal informação. Mas com Israel aconteceu das duas maneiras. Em momentos o Senhor dava a revelação, em outros momentos o Senhor dava por meio da história a informação. Então nós vamos encontrar muitos paralelos de informações vindos de outros povos, como por exemplo o Código de Hammurabi, que vai ajudar Moisés na construção do que nós chamamos de explicação dos 10 mandamentos, que seria a jurisprudência dos 10 mandamentos. Quando os 10 mandamentos são aplicados, a aplicação desses 10 mandamentos iria requerer um conhecimento legal maior da parte do governante, que no caso é Moisés. E Moisés recebe toda essa carga de informação na história, ele é preparado para ser um líder político no Egito, ele é preparado para ser um líder sacerdotal em Midian, e quando ele volta com toda essa carga, então ele tem toda a habilidade para poder gerar a jurisprudência dos 10 mandamentos. Não saiu somente da mente dele, mas com a aprovação de Deus na mente dele. Então o Senhor levou essa informação para Moisés, para que Moisés levasse essa informação e transformasse essa informação em um texto que hoje nós temos como um texto sagrado. Não fique triste, nem chateado, nem fique magoado com essa informação, porque essa é uma informação precisa e verdadeira das Escrituras, citada por todos os historiadores cristãos, arqueólogos cristãos, é uma verdade que nós não podemos negar. E no que diz respeito à escatologia, como isso aconteceu? Quais são as bases de informação que Israel teve? Então agora é hora de você ter cuidado e anotar comigo essas informações que eu vou te dar. As informações escatológicas para o povo hebreu passam por um processo de evolução. Eles não têm a ideia do dia do Senhor ou do julgamento do Senhor de uma hora para outra, mas isso veio uma carga de informações. Se nós pudéssemos dividir em tempos, dividiríamos em blocos de informação. O primeiro bloco de informação é dado com Moisés. Então nós poderíamos dizer que o ponto inicial é de Abraão a Moisés. Nós vamos encontrar Moisés como sendo a primeira referência de informação escatológica. O segundo ponto escatológico no Velho Testamento vai ser encontrado em Daniel. Então nós vamos encontrar Daniel trazendo o segundo bloco de informações escatológicas. E o terceiro grupo de informações escatológicas, ainda considerando como o povo de Israel, nós temos João Batista, que vai pegar, na realidade, as informações de Malaquias. Então nós temos aí uma visão de Malaquias, de Zacarias, e vamos colocar isso como o terceiro bloco. O Senhor Jesus, quando vem pregar o Evangelho, ele prega um Evangelho firmado nessas informações, firmados na informação que já cresceu. Ela nasce com uma base em Moisés, mas agora com João Batista há uma outra base, há uma outra informação, mais completa, mais coesa. Vou citar aqui para vocês um exemplo que nós entraremos em detalhes mais à frente. A ideia, por exemplo, do inferno. No início do pensamento bíblico, a ideia do inferno que era desenvolvida pelos pregadores ali do Velho Testamento, pelos profetas no Velho Testamento, era a ideia que eles conheciam, que havia chegado até eles como fonte de informação. Havia um lugar chamado Sheol, que é um lugar oco, onde estavam a alma dos homens bons e maus, todos com o mesmo destino, que era o destino da ausência da presença de Deus. Depois nós temos um processo evolutivo desse entendimento sobre influência de outros povos,
sobre informação de outros povos, nós vamos encontrar uma ligeira, uma leve separação dos dois lugares. Ainda o Sheol existe, mas agora ele tem um lugar para os bons e um lugar para os maus. Mas nos dias de Jesus, esse sentimento já havia passado, já havia evoluído bastante. Nós temos agora dois lugares distintos e separados. Eles são chamados de Geena, que é o Hades, que é o inferno, e nós temos o paraíso, o lugar da morada eterna. Então agora nós temos dois lugares distintos que passaram por um processo de evolução. Onde nós temos como base de informação para esse tipo de informação, pastor? Onde eu poderia investigar melhor esse tipo de informação? Você vai investigar esse tipo de informação em um livro chamado História de Qumran. Qumran, você já ouviu falar nesse nome, desse lugar? Qumran é o nome da localização geográfica de uma comunidade essênica, que quer dizer, a palavra essênico quer dizer puros ou puritanos, ou purificados. Era um grupo sacerdotal, possivelmente expulsos de Jerusalém, por não concordarem com o processo de corrupção que Jerusalém passava, e que aparecem no mar, próximos ao Mar Morto, numa comunidade chamada Qumran, por volta do ano 68 a.C. Eles vão aparecer nessa região, vão desenvolver um sacerdócio muito forte, uma liturgia muito própria. Eles são puritanos e extremistas. Puritanos porque eles zelam pela pureza do corpo e da alma e esforçam-se muito no que diz respeito à pureza do corpo e da alma. Para você ter ideia, a ideia do batismo de João Batista parece ter nascido lá. Eles tinham os banhos de purificação, os rituais de purificação, que era bem semelhante ao ritual de purificação de João Batista e diferente do ritual de purificação do judeu em Jerusalém, no templo. Em Jerusalém, para você chegar para o templo, você não poderia entrar no templo sem um forte processo de purificação, porque você vem de uma viagem, você está sujo, você está suado, então você precisa se purificar para entrar na presença do Senhor. Tanto trocar as suas vestes por vestes limpas, mas principalmente se banhar. E ao redor do templo em Jerusalém, em toda Jerusalém, haviam muitos tanques chamados mikvês. Você já deve ter ouvido falar deles, o tanque de Betesda e o tanque de Siloé, são mikvês que eram usados para as pessoas se banharem antes de entrar no templo, para não entrar na presença do Senhor imundos, sujos, vindos de uma viagem cansados. Esse ritual também simbolizava purificação, mas nada se compara ao grupo essênico. O grupo essênico pregava isso como um ato de purificação do corpo e da alma. Lembrando que João pregou no capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus exatamente essa mensagem. Eu vos batizo com água para arrependimento. Era exatamente isso que os essênicos faziam. E os essênios, eles estavam ali localizados próximos ao Mar Morto, e eles desenvolveram uma comunidade puritana e extremista no puritanismo. Qual era a base da pregação dos essênios? A base da pregação dos essênios era a guerra das trevas contra a luz. No ano de 1948, foram descobertos rolos em cavernas próximos da comunidade de Qumran. Eles estão hoje no Museu do Livro, em Jerusalém, e esses livros são chamados de rolos do Mar Morto ou pergaminhos do Mar Morto. Eles são a comprovação de que o Velho Testamento que lemos é o mesmo lido há 300 anos antes de Cristo. Porque os essênios conseguiram preservar esses rolos e descobertos depois de serem destruídos e muitos anos depois por um jovem que entra em uma caverna procurando uma ovelha perdida, é que eles são descobertos como rolos que estão guardados ali neles toda uma carga de informação. Deixa eu repetir essa parte. Não. É que eu percebi que eu fiquei me enrolado. Então vamos lá.
Como nós sabemos dessa informação? Essa informação nós sabemos a partir da comunidade do Mar Morto, chamada Comunidade dos Essênios, que quer dizer purificadores, ou puros, ou purificados. Eles são uma comunidade excluída do templo, de sacerdotes excluídos do templo. E há uma grande probabilidade de João Batista ter feito parte dessa sociedade. É uma sociedade que guardava alguns princípios extremistas, como, por exemplo, um ritual de purificação para poder entrar na comunidade. Quem entrasse na comunidade deveria passar por um banho ou por um batismo por imersão em água, a mesma semelhança do que João ensinou no deserto, batizando e dizendo ele, segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, eu vos batizo com água para arrependimento. Esta era a mesma mensagem dos essênios que estavam ali nas imediações do Mar Morto, ao sul de Israel. Essa comunidade, como eu já disse, foi criada por sacerdotes excluídos, possivelmente excluídos no tempo em que o sacerdócio estava se corrompendo, estava negociando sua fé. Nós vamos encontrar essa sujeira espiritual na presença de Jesus, quando visita o templo e ele vê todos aqueles sacerdotes e os chama de raça de víboras e sepulcros caiados. O Senhor está falando da corrupção do seu comportamento, a corrupção do seu coração. Bem, voltando aos essênios, nós comprovamos que o Velho Testamento que temos hoje é exatamente aquele lido há 300 anos antes de Cristo, graças aos essênios, que guardaram isso em rolos, em cavernas, e que foram descobertos no ano de 1948, quando, por ocasião de um jovem procurar uma ovelha perdida, ele entra em uma caverna, joga uma pedra, e essa pedra vai fazer um barulho como que encontrando algo oco, e ele então encontra alguns pedaços de couro. Ele vende esses pedaços de couro no comércio, quando alguém percebe que aquilo tem um valor histórico e ele procura saber onde foram encontrados esses rolos, e ali estão guardados rolos do profeta Isaías e de outros livros que nós sabemos que agora que são o mesmo conteúdo dos livros que nós lemos. Os essênios também eram extremistas, eles pregavam a guerra da luz contra as trevas, o reino da luz contra o reino das trevas. E a mensagem, mais uma vez, é exatamente a de João Batista, que diz em Mateus capítulo 3, que o Senhor tem na sua mão a pá e separará na eira o trigo e a palha. O trigo ele guardará em seu celeiro e a palha queimará no fogo que não se apaga. Essa mensagem é uma mensagem escatológica, é uma mensagem que está falando de juízo de Deus, está falando de julgamento de Deus. E é tão interessante você observar que as mensagens bíblicas, elas se encaixam, pessoal. Deixa eu informar para vocês algo interessante. Quando Davi, olhando do seu palácio, ele observa o lugar onde ele quer colocar o templo do Senhor, ele vai até aquele lugar para comprá-lo. O lugar se chama Eira de Araúna. Eira é um lugar plano, onde se colocava o trigo depois de colhido, e colocava-se sobre os feixos de trigo uma tábua cravejada de pregos, e um animal puxava essa tábua com a criança montada sobre ele. O nome dessa tábua, tríbulo. Daí vem a palavra tribulação. A tribulação, ou tríbulo, é passar aquela tábua cravejada de pregos sobre o trigo, separando os grãos da palha. Depois que o animal rodava em torno do trigo, e daí vem a palavra cirandar no trigo, ele vinha rodando ao redor daquele trigo até retirar toda a palha e retirar todo o grão. Então eles jogavam a palha para cima, que era separada pelo vento. E aqui há uma mensagem interessante. O templo é construído em uma eira. A semelhança da mensagem de João Batista. Ele tem a sua pá e separará o trigo da palha. Como ele separa? Jogando para o alto. O trigo é pesado e cai, a palha voa com o vento. E aqui é interessante você observar que aqueles que não têm firmeza em Deus são levados, como diz o apóstolo Paulo, por todo vento de doutrina.
como a Bíblia é interessante nessas ligações, nesses elos que eles fazem entre um versículo e outro, às vezes muito distantes um dos outros. O trigo mais pesado cai, a palha voa e depois se separa essa palha e queima no fogo que não se apaga. E o templo foi construído em um lugar chamado Eira. É o lugar mais adequado, penso eu, para se construir um templo, porque é neste lugar em que Deus separa o trigo da palha. E essa mensagem deve estar no seu coração e entrar no seu coração. Bem, os essênios trazem essa informação escatológica para nós. E João Batista está trazendo uma mensagem muito semelhante à mensagem que nós encontramos dos essênios. Nós vamos encontrar João pregando a exata mensagem dos essênios. Eu quero ler com você agora o Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 3, e quero que você observe comigo como João está trazendo uma mensagem escatológica e que certamente ele aprendeu essa mensagem dos essênios, do profeta Isaías, da palavra do profeta Isaías. Lembrando que o profeta Isaías ele é pregado por Jesus no sermão em que ele anuncia a sua chegada. Isaías 61 é o texto que Jesus prega na sinagoga, onde as pessoas tentam apedrejá-lo, tentam matá-lo. Capítulo 3, segundo Mateus, a palavra do profeta João Batista é exatamente isso: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele vai falar sobre a ira do Senhor, ele vai falar sobre o castigo do Senhor, o castigo forte do Senhor sobre todo aquele que não recebe a palavra do Senhor. Essa é a pregação de João Batista. E você deveria se fazer uma pergunta: por que João Batista, filho de sacerdote, não está no templo? Por que ele é um profeta no deserto? A resposta número 1, porque certamente ele era um sacerdote de uma linhagem que incomodava os pecadores. Por isso, talvez ele tenha sido expulso juntamente com seus familiares do sacerdócio, porque todos os essênios viviam essa realidade. Segundo, porque ele não cabe dentro da teologia daqueles sacerdotes que estão no templo nos dias de Jesus Cristo. Quantas pessoas estão vivendo isso? Por falar a verdade, são retirados, colocados à distância do templo e mesmo assim continuam pregando a verdade porque foram vocacionados para a verdade. Os essênios então trazem o arcabouço da escatologia do Velho Testamento. Nós vamos encontrar no Velho Testamento uma série de apontamentos escatológicos. Por exemplo, nós vamos entrar em mais detalhes mais à frente, mas, por exemplo, nós temos o lugar chamado Vale de Josafá, que é também conhecido como Cedron. É o lugar que foi escolhido pelos sacerdotes para explicar o inferno. Então, se você me perguntasse, é possível visitar o inferno? Eu diria para você, se formos pela figura de linguagem, sim. Se você for a Israel e visitar o Vale de Josafá, que hoje é um lindo jardim, então você certamente estará visitando o lugar que foi usado para explicar o inferno. O Vale de Josafá, também conhecido como Cedron, que quer dizer lugar escuro, é exatamente o vale que passa entre o templo e o Getsemane, onde Jesus passava todos os dias para poder orar. É interessante ver que os sacerdotes dificilmente passavam por ali, gente. Os sacerdotes dificilmente andavam naqueles lugares. Os sacerdotes cortavam o caminho, como na parábola do bom samaritano, evitavam encontrar os doentes e enfermos. Mas Jesus passava pelo Cedron, porque o papel dele é o que ele disse que veio cumprir. Ele veio libertar os cativos, curar os enfermos, abrir prisão dos presos. E era exatamente nesse lugar que ele encontraria isso. O Vale de Cedron, o lugar escuro, é o melhor lugar para explicar inferno, porque ali havia lixo que era jogado de toda a cidade, e ali ficavam os doentes, os indigentes, os famintos, os miseráveis, os sem família, os que tinham sido expulsos por qualquer pecado, estavam ali, e vinha todos os dias um agente do fogo atear fogo naquele lixo para que não subissem animais indesejados para Jerusalém, pois essas pessoas se jogavam nesse fogo tentando morrer. Alguns conseguiam morrer, outros pioravam sua situação, pioravam ainda mais a sua recuperação. Ali havia ranger de dentes e ódio. Por isso,
E é nessa figura que os sacerdotes vão usar e os profetas do Velho Testamento vão usar para falar do inferno. Fogo, ranger de dentes, ódio, lugar baixo, lugar abaixo da morada do Senhor, distante do Senhor. Os muros de Deus estão fechados para o Sheol, fechados para o vale de Geena, de vale de Rinom, está fechado completamente para o vale escuro. Agora olha que coisa interessante, Jesus Cristo morre e Judas dá o dinheiro, devolve o dinheiro da traição para os sacerdotes. Os sacerdotes pegam esse dinheiro e eles dizem assim: esse dinheiro é maldito, não devemos usar esse dinheiro. E com esse dinheiro eles compram exatamente o Aqueldama, que é o vale de Josafá, que é o vale do Cedron, que é o Geena, que é o Hades, que é o símbolo do inferno. Em outras palavras, a morte de Jesus pagou pelo inferno. Jesus pagou o preço para salvar as pessoas do inferno. E essa mensagem está no Velho Testamento, somando-se ao Novo Testamento. Quando a gente olha alguma coisa sendo ensinada, parece que ela foi muito simples, porque a gente vê algo construído, a gente não tem ideia do trabalho para se chegar a certas conclusões. Eu queria dizer para você nessa matéria que a cada aula você deve se dedicar e depois de tudo se dedicar ainda mais. Você vai descobrir o real valor, o real preço do saber, do conhecimento. Como diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 28, como eu já disse para vocês, o Senhor não dá o seu conhecimento a qualquer um. Aquele que deseja o conhecimento, ele tem que fazer valer esse conhecimento, buscar esse conhecimento. E os essênios escreveram diversos textos sobre a catástrofe final, sobre o juízo de Deus, e principalmente os profetas Isaías, Joel, Amós, Obadias, também Miqueias, Sofonias, Zacarias, Daniel. Daniel talvez seja o maior expoente de revelação profética, nós o consideramos como o Apocalipse do Velho Testamento. Mas hoje eu quero falar com você também, nessa aula, nós vamos ali para o quadro e eu quero ajudar você a encontrar o início escatológico no Velho Testamento e depois caminhar com você nas próximas aulas para falar do início escatológico na igreja e o início escatológico na função da igreja para com Israel. Então me acompanhe no quadro, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Ok, pessoal, fiz agora uma linha do tempo para que você possa perceber de maneira mais rápida, mais resumida, toda a história escatológica e o que nós podemos ver na escatologia e os pontos proféticos que se estabeleceram. A intenção de mostrar essa lista para você é mostrar a você o quão próximo nós estamos do dia do Senhor. Então quero que você agora leve em conta que esses traços estão marcando a linha do tempo da nossa história. Porque a escatologia, ela fala de uma esperança, a esperança da volta do Senhor Jesus. É disso que fala a escatologia. Tudo que está contido ali não é para te causar medo, é para te causar a sensação de um Deus que cumpre o que fala e trazer a você a esperança. Então, na nossa linha do tempo, eu vou explicar para vocês o andamento e os momentos onde Deus quase que assim acelerou o processo profético. A profecia, ela tem a sua própria cadência. A profecia, ela tem a sua própria informação. E tudo que Deus criou, Ele criou neste mundo físico para que o tempo fosse observado. O tempo é uma questão importantíssima na escatologia. Por isso que todas as vezes que você encontra lições de escatologia, métodos de escatologia, você vai ver a imagem de um relógio sempre presente, porque o tempo é o que a escatologia trabalha. E o tempo foi criado por Deus em Gênesis no 4º dia. Então o Senhor cria o tempo, nos coloca dentro dele, para que talvez seja uma forma didática de podermos observar momentos que vão acontecer. Como a nossa mente precisa dessa matemática, então o Senhor estabelece o tempo e realiza as suas obras ao longo do tempo. Se nós conseguirmos olhar para o tempo
nós vamos discernir e aprender muita coisa sobre escatologia. Então, olhando para o meu desenho da linha do tempo, eu quero que você considere primeiro esse espaço. Esse espaço nós vamos chamá-lo de momento zero da escatologia, ou seja, o momento da criação, o momento em que o primeiro gesto de Deus, a primeira frase de Deus é dita em referência à volta do Senhor Jesus ou em referência ao fim dos tempos. Nesse momento, nós vamos encontrar um texto. Se você me perguntasse assim, pastor, qual foi o primeiro momento, o marco zero, o momento onde Deus vai falar de escatologia pela primeira vez? Na Bíblia, nas Escrituras. E se nós colocarmos em ordem cronológica, talvez o texto mude. Mas na ordem que é apresentada no Pentateuco, o primeiro texto que aparece é o texto de Gênesis, capítulo 1, no verso 1. É exatamente isso que você viu. Porque na realidade, quando o Senhor começa a falar do fim, ele começa a falar no primeiro momento em que ele vai falar do começo. E por que Deus faria isso? Porque ele quer mostrar para você que crê nele, que tudo que vai acontecer está sob o controle dele. Nada está fora dos seus planos. Quando a Bíblia diz em Gênesis, por exemplo, e viu Deus toda a sua obra e descansou no sétimo dia, nós devemos considerar que o descanso de Deus não é um relaxamento físico, é um relaxamento, é um descansar, é um conformar-se que a obra foi feita com excelência. É como se Deus olhasse para cada detalhe de todo o tempo, e eu me refiro ao ponto zero até o ponto final, que nós vamos considerar essa seta como um ponto final para o tempo dos homens. Era como se Deus tivesse visto toda essa linha do tempo e ele tivesse entendido, deu certo, vai dar certo, ficou muito bom. Então descansa, ele descansa. Olha que palavra linda que você tem que aprender com o Senhor. Se o Senhor fez um plano, ele descansa, ele sabe que vai dar certo. Eu quero aplicar isso à sua vida agora. Se Deus fez um plano e colocou você nele, descanse, vai dar certo. Mas voltando para a nossa linha do tempo, nós vamos encontrar, e eu coloquei aqui algumas datas prováveis, e eu quero que você considere uma seguinte questão. Há sempre uma variante, uma variável na análise arqueológica, em razão do fato de nós não termos ainda aquela ciência tão avançada e tão precisa para colocar data nas coisas. Historiadores vão achar uma data, arqueólogos outra data, mas vamos desconsiderar isso e considerar apenas o que a Bíblia diz. Então nós poderíamos dizer que o Senhor pisa no acelerador em algum momento depois da saída de Adão e Eva do paraíso. O Senhor vai pisar no acelerador, vai fazer a profecia adiantar-se e em outros momentos ele vai pisar no freio para que o tempo adequado chegue. Tempo adequado é uma palavra muito importante também, porque a Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. E o que é a plenitude dos tempos? O tempo exato, o tempo certo. Talvez para nós não teria sido, mas para Deus foi, e a prova disso é que passados 2000 anos nós ainda falamos da história daquele menino nascido em uma pequena vila, visto apenas por pastores. O plano de Deus deu certo, não foi verdade? Este plano também dará certo. Na linha do tempo, então, nós vamos encontrar o ponto zero, que é Gênesis 1, versículo 1. Aqui o Senhor está falando sobre criar todas as coisas e o tempo do fim de todas as coisas. E neste curso você vai aprender detalhadamente cada ponto marcado aqui e cada ponto que vai ser acrescido aqui ao longo das aulas. Nós separamos então um momento em que o Senhor pisa no acelerador da profecia. Ou seja, um momento em que o Senhor resolve fazer o tempo andar um pouco mais rápido. É algo que acontece para marcar escatologicamente,
para determinar escatologicamente que Deus está realizando as suas promessas. Vamos considerar então o ano aproximado de 1010 a.C. O que aconteceu em 1010 a.C. que seria tão importante? O que vai acontecer aqui é a promoção do general Davi, do pastor Davi, ao rei Davi. Essa data é muito importante. Por quê? Em todo o período da história de Israel, até chegarmos a Davi, nós encontraremos uma nação dividida, sempre dividida. Perceba comigo a história do próprio Abraão. Ele sai da sua casa, da sua terra, juntamente com seu pai Terá. E diz a palavra do Senhor, e geram-se possibilidades de que Terá também estava nesse contexto da promessa. Mas ele morre no meio do caminho. Então veja bem a história do próprio Abraão. Abraão sai de sua terra com seu pai Terá, leva o seu sobrinho consigo, coisa que ele não deveria ter feito. A sugestão da Bíblia é que ele fosse somente com sua família, mas ele leva o sobrinho, que provavelmente é filho de um irmão morto na cidade de Harã. E eles seguem caminho, e lá na frente eles mesmos vão se dividir. Ló vai para um caminho e Abraão vai para outro caminho. Mas Abraão tem um sério problema. Ele não tem descendência. Então agora um caminho de divisão se estabelece. Abraão tem filho com a escrava, e ele tem um filho com a escrava que para ele é legítimo, que é Ismael. E agora sua esposa legítima também tem um filho, e este filho agora vai gerar uma contenda com o filho Ismael, que é Isaque. Então nós já conseguimos perceber que a descendência de Abraão, ela vive fatores de divisão durante quase toda a sua história, até os dias do rei Davi. Por isso que nós encontramos no rei Davi a figura de um Messias, porque ele é aquele indivíduo, e é o único, desde esse tempo, que conseguiu reunir Israel em um só propósito. Antes dele veio Saul, mas Saul não teve o mesmo sucesso. Somente Davi conseguiu reunir o mesmo propósito, o seu povo. Mas vamos perceber como isso acontece do ponto zero até os dias de Davi. José é vendido para o Egito, Jacó desce com filhos de escravas e filhos das suas mulheres. Eles brigam entre si, há um conflito constante, há uma divisão constante. Ao saírem sobre o governo e a tutela de Moisés, eles querem o lugar de Moisés, o lugar de Arão, eles brigam por isso. O Senhor tem que intervir várias vezes para trazer destruição aos rebeldes, porque todos querem lutar contra todos. Quando eles entram na terra prometida, nós vamos encontrar juízes. E tem muitos crentes que não sabem o que eu vou falar aqui agora. Os juízes não julgavam toda Israel. Eles julgavam tribos de Israel. Eles eram juízes de uma tribo local. Isso fazia com que a outra tribo, muitas vezes, não o reconhecesse como um profeta. E os juízes profetizavam para aquele grupo, para aquela porção de Israel. Até que nós encontramos o rei Davi. E o rei Davi vai conseguir unificar toda Israel. E eu disse, toda Israel em um propósito. Deus deu um dom maravilhoso para Davi, o dom da unidade do seu povo. A partir desse momento, gente, é que Israel começa a viver a grande esperança que começou com Abraão, continuou com Moisés, e agora Davi mostra que é possível. Podemos ser um só povo em Deus. Mas a história continua, então nós vamos ter aqui o Senhor pisando no acelerador. Porque com o surgimento da nação de Israel sobre o governo de Davi, nós vamos ver profecias se cumprindo para o fim dos tempos. Você percebeu? Davi é um personagem singular. Davi é um personagem admirável, porque ele consegue reunir todas as tribos e fazer delas uma nação, um reino, e conquistar nações que perseguiam a descendência de Abraão há longas décadas, séculos.
mas ele unifica toda Israel. Com a morte do último filho de Saul, Davi então traz para si o governo de todas as tribos de Israel e abençoa o filho de Jonatas, que fica pelo meio do caminho, e ele traz para dentro da sua história. Mas isso a gente vai pontuar na escatologia em outro momento, porque também faz parte da escatologia. Agora, olhando para a nossa linha do tempo, nós vamos encontrar então um outro período que é marcante para Israel. Nós temos aqui a estrela de Davi, onde Israel aparece como destaque profético. De Davi até Daniel, as profecias andaram em um ritmo, mas a partir de Daniel, as profecias caminharam em um ritmo muito mais rápido. Porque fora Daniel que trouxe agora notícias do céu para detalhes no tempo, para uma contagem cronológica no tempo para a vinda do Messias. Daniel, embora ele não seja reconhecido pelos hebreus de hoje, pelos judeus de hoje, como um profeta, mas um historiador, ou como um judeu que acompanha ou relatou a história, eles não o consideram como um profeta. Jesus o considera como profeta. Daniel vai trazer uma série de informações. Só para sua informação, para o crescimento dessa aula, para você anotar e ficar irradiante com as notícias. Daniel, ele revolucionou todo o conceito de escatologia. Porque foi Daniel que nos ensinou sobre anjos, demônios, céu, paraíso e inferno. Foi no livro de Daniel, nas palavras de Daniel, que nós vamos encontrar o estereótipo de Satanás, o tipo de ação que ele fará e quando e como ele fará. O nome do anticristo aparece tanto no Apocalipse como no livro de Daniel. Então, a partir de Daniel, o Senhor vai pisar novamente no acelerador profético, porque ele vai reivindicar lá na frente do Senhor uma profecia: Senhor, esse tempo deveria levar 70 anos. Então, uma multidão de aproximadamente 3 milhões de hebreus foram levados cativos para a Babilônia em um período de 30 a 40 anos. Contando os tempos pela profecia de Jeremias, então Daniel vai falar com Deus: Senhor, já deu tempo. É como se ele quisesse trazer a memória de um Deus onisciente que ele havia se esquecido. Mas não é isso que ele está fazendo. O que ele está fazendo é intercedendo a Deus para que ele não se esqueça da sua promessa. Ali o Senhor pisou no acelerador novamente e trouxe Israel para a terra prometida. O templo foi reconstruído por Esdras e nós vamos ver um adiantamento, uma aceleração do tempo profético. Então, de Daniel até um período chamado período dos Macabeus, nós vamos ver o acelerador de Deus apertado, acionado. Por quê? Depois desse período, nós temos novas invasões em Israel, novas diásporas. E o que é uma diáspora? Diáspora significa espalhamento. Diz respeito ao fato de que alguma ação interferiu em Israel e os judeus tiveram que se espalhar por toda a terra. Então, nesse momento, no tempo dos Macabeus, uma luta foi travada contra Roma, e Roma vence essa luta, e agora o Senhor, mais uma vez, vai usar Israel como referência, mas Israel agora entra num processo de revelação onde a igreja aparece. Há uma confusão concernente à data exata da criação da igreja. A gente vai tratar isso também em um outro módulo. Basta dizer a você que o Pentecostes inaugura a igreja do Senhor Jesus, a festa de Pentecostes. E há algo tão lindo, pessoal, porque cada gesto de Jesus na sua última semana de vida fala totalmente sobre escatologia, inteiramente sobre escatologia. E você vai ver isso nas próximas aulas. Aqui, o Senhor pisa no acelerador. A igreja é parte do projeto avançado da profecia. Então, profecias que acontecerão no período chamado Era da Igreja,
eles serão profecias extremamente importantes. Agora observe uma coisa muito interessante. Nós temos o marco zero, os momentos em que Israel é relevante, e de repente nós temos um momento em que a igreja é relevante. Mesmo assim, gente, se nós pegássemos desde o ano 110 a.C. até o ano de aproximadamente 33 depois de Cristo, nós vamos encontrar muito pouco das profecias escatológicas sendo cumpridas. E aí nós entramos na era da igreja, e até 1948 nós vamos ter apenas 37% de todas as profecias bíblicas escatológicas se cumprindo. Nós estamos falando de uma era de aproximadamente quase 2.900 anos, onde o processo profético realizou 37% do conteúdo profético ou do conteúdo da revelação de Deus para o final dos tempos, para a sua vinda. 37%. Esse percentual vai diminuindo à medida que você vai recuando no tempo. Ele vai começar com 1%, lá quando a igreja aparece, quando Israel se estabelece, 1% de tudo em um outro momento, e a soma total vai dar 37% até o momento de 1948. Agora preste atenção nessa informação, que ela é preciosa. Eu coloquei para vocês aqui uma linha que a gente vai determinar como a linha final. E aqui começa uma era chamada Era Eterna, ou Era da Eternidade. O momento em que o Senhor acabou com o tempo, realizou sua obra, concretizou seu trabalho. Então aqui começa o governo eterno de Deus sobre todos os homens. Mas nós vamos encontrar uma data, 1948. Essa data é a data do renascimento de uma nação, a nação de Israel depois da Segunda Guerra Mundial. Eles já vinham se preparando para voltar para a terra no século anterior, comprando terras em Israel no movimento chamado Movimento Sionista, retorno para Israel. Mas depois do que Hitler fez ao povo de Israel, nós vamos encontrar o Senhor trazendo de volta a nação em 1948. Agora veja bem, aqui, de 1948 até o dia de hoje, até o ano de hoje e o dia de hoje, nós somamos 99% de todas as profecias. 99%. Nós temos aqui 90% até o ano de 1973. 3 datas em Israel são fundamentais para a gente entender as profecias. A primeira data, a nação nasce novamente. A segunda data, ela vence os seus inimigos em 1967. E a terceira data importante, ela vence novamente os mesmos inimigos em 1973. 90% até os dias de hoje, 99%. Então o que nós temos? 37% das profecias até 1948. O Senhor pisa no acelerador. E na guerra de 1967, nós já temos 90% das profecias. Em 1973, nós chegamos a 99% das profecias criadas. Você percebeu que há momentos em que o Senhor está pisando no acelerador para que as coisas aconteçam? O mundo conspira para que a profecia de Deus se realize. Você percebeu isso? Então agora, na nossa era, no nosso tempo, chamado hoje, se você me perguntasse, pastor, quanto por cento ainda falta para que sejam cumpridas 100% das profecias? Eu diria para você, em 3 níveis de pergunta diferentes, de respostas diferentes. Para o mundo, falta 1% das profecias bíblicas. Para Israel, falta 1%. E todo esse 1% diz respeito ao período de governo do anticristo. Para a igreja, não falta mais nada. Eu diria, então,
que chegando aqui no nosso dia de hoje, a igreja tem cumprido 100% das profecias concernente à sua participação escatológica. Isso é muito sério, porque o que a Bíblia está dizendo é: igreja, não falta nada, a não ser que o Filho do Homem venha e leve vocês. Igreja, se prepare, porque não falta absolutamente nada. Então, a história escatológica, poderíamos assim dizer, começa na criação e termina no grande trono branco no juízo final. E depois disso nós teremos o estado eterno. Mas eu quero que você entenda uma coisa: em cada um desses pontos históricos, nós vamos parar a história para explicar para você cada profecia e você vai ficar super atualizado sobre todos os pontos escatológicos. Eu espero que você tenha entendido a nossa linha do tempo e que hoje, no ano de 2022, você esteja percebendo que Jesus está levando a mão à maçaneta e vai abrir a porta do arrebatamento a qualquer momento. Fique comigo e nos veremos na próxima aula.